Está gravando, muito bem. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa série de entrevistas entre os candidatos a prefeito da Estância de Atibaia com os profissionais da área tecnológica e arquitetura das eleições de 2020. Então, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região está promovendo uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da Estância de Atibaia, para levar aos profissionais da área tecnológica e de geociências a visão de cada candidato, suas propostas, projetos e perspectivas para os próximos 4 anos. Eu sou Adriana, engenheira civil, atualmente diretora da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região. Agradeço a presença do Coronel Ernesto, do PDT, e a disponibilidade para essa entrevista. Muito obrigada, Coronel. Para os nossos participantes ao vivo, ao final da entrevista, na hora que eu terminar as minhas perguntas, a gente vai ter um tempo para vocês colocarem, vocês podem até ir colocando durante a entrevista, tá? Vocês vão colocar as perguntas de vocês no chat para que o Coronel possa responder. E bem-vindo, muito obrigada. O candidato pode se apresentar com um breve histórico da sua carreira para quem ainda não te conhece, antes da gente iniciar a entrevista. Fique à vontade, candidato, a gente tem 5 minutos. Adriana, muito obrigado, viu? Quero agradecer a associação de vocês pela oportunidade. Isso é prova de que a democracia ainda, apesar de ter muitas falhas, ainda é o melhor regime, né? E essa oportunidade de poder falar, principalmente para um público tão seleto, né? E é muito importante para a gente, que tem algumas propostas e que vai depender, obviamente, a minha qualificação profissional não é na área de exatas, né? Então, que vai depender grandemente, né, do trabalho, do conhecimento e da expertise e profissionais gabaritados na área que os senhores e senhoras atuam aí, né? Então, uma grande oportunidade. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu sou caipira, nascido lá em Sorocaba, terra do leite quente, né? Filho de família humilde. Vim para São Paulo aos 6 anos de idade, São Paulo capital, onde meu pai foi trabalhar na construção civil, né? Ele foi mestre de obras lá na construção civil, numa empresa chamada Civiltec. Nem sei se existe ainda hoje, né? Mas era uma das maiores construtoras de São Paulo na época. Então, para quem conheceu o bairro de Santana, ali, na área da Avenida Brasleme, né? Então, meu pai foi o mestre de obra do primeiro prédio que teve ali, né? E hoje a região toda está verticalizada lá, né? Isso no final da década de 70, né? Da metade para o final da década de 70. Então, estudei a vida inteira em escola pública, né? E saindo do ginásio, na minha época era ginásio, né? Admissão, saía do grupo escolar e fazia admissão para o ginásio. Saindo do ginásio, eu prestei concurso para o Barro Branco, né? Tive a felicidade de ser aprovado e iniciei a minha carreira na vida pública. Isso há 43 anos atrás, né? A relação com Atibaia começou exatamente no mesmo momento, porque eu tinha um colega de turma que era daqui de Atibaia, né? Então, eu frequento Atibaia com bastante assiduidade, né? Há 43 anos. Menino ainda não tinha barba na cara direito, né? Desde os 16 anos de idade. E conheci Atibaia provinciana, né? Conheci Atibaia praticamente com todas as ruas de terra, né? E boa parte, assim, ainda era muito rural, né? E nesses 43 anos ela deu um salto de crescimento que a gente viu a olhos vistos aí, né? Não só nos bairros aqui da classe média alta, como também, até para a nossa preocupação, do lado da área de exclusão social, né? Do lado de lá da Fernão Dias, que cresceu de forma desordenada. Bom, mas eu estou aqui para falar de mim por enquanto. Então, me formei no Barro Branco, né? Depois fui fazer o curso de Direito, me formei em Ciências Jurídicas e Sociais, né? Depois me pós-graduei dentro da administração pública, né? Tenho um mestrado na área de Segurança e Administração Pública, e por 35 anos trabalhei no serviço ativo, tendo chegado ao mais alto posto da carreira, que é o posto de coronel, né? O meu último comando foi a cidade de Guarulhos, né? Que é
a região de Guarulhos, que na verdade pega várias cidades, né? Mas é a segunda maior cidade do estado, né? Com problemas de grande metrópole, né? Por um lado, e por outro lado, uma cidade completamente desprovida de progresso e da própria presença do poder público, que me deu também bastante experiência comandar Guarulhos. E, como eu tinha essa relação muito estreita com Atibaia, há 10 anos atrás, quando eu passei para a inatividade, fui para a reserva da PM, eu decidi definitivamente vir morar aqui. Hoje eu moro na região semi-rural, né? Não chega a ser tão rural, eu moro ali perto da Grota Funda, no caminho da casa do seu Luiz Bino, ali, o guardião das águas de Atibaia, né? Que estamos com um problema sério de águas, né? E a culpa não é do seu Luiz Bino. Então, eu durmo com as galinhas e acordo com os passarinhos lá todo dia para minha felicidade, né? Moro numa chácara lá, muito bem, graças a Deus. Eu digo que o meu quintal é a Pedra Grande, porque de onde eu moro ali, você tem a vista muito bacana de um perfil muito bonito da Pedra Grande. De vez em quando eu posto isso nas redes sociais, só para matar um monte de gente de inveja, né? Aqueles que ficaram em São Paulo morando lá, só para matar os meus amigos que permaneceram por lá de inveja. E é isso. Decidi morar aqui e agora tenho o interesse de poder devolver para a sociedade de Atibaia um pouco do que o Estado me proporcionou ao longo desses 30 anos. Então, eu acho que eu tenho o dever de fazer isso. E é por isso que eu me propus a me candidatar. Muito obrigada, candidato. Obrigada pela sua apresentação. Farei agora algumas perguntas ao candidato. Esses questionamentos estão diretamente ligados a 5 macrotemas que tratam de áreas sensíveis ao público-alvo do nosso encontro, que são os engenheiros, os arquitetos e os agrônomos. Então, as perguntas são muito específicas relacionadas ao nosso setor, tá? Primeiro tema, obras públicas. O que o candidato tem a dizer sobre as obras de iniciativa do Executivo hoje em andamento? Elas são fundamentais para o município? Quais obras estruturais o candidato julga importantes para o futuro da cidade e constam no seu plano de governo? As obras públicas, em geral, são sempre tema de contradição entre os munícipes. Há a sensação de que a cidade não participa das definições das prioridades para estas obras. O candidato concorda? Como participar a sociedade em geral, em especial o terceiro setor, a sociedade civil organizada, neste processo de definição das prioridades, de apresentação dos projetos e acompanhamento da implantação destes projetos? Então, uma pergunta pequenininha, né, candidato? Com pouca coisa para ser dita sobre o assunto. O senhor tem 5 minutos, fica à vontade. Obrigado. E como toda pergunta inteligente, né, ela traz no próprio enunciado, né, o teor mais importante da resposta. Então, por óbvio, que quando vocês citam no questionamento aí, a não participação da sociedade civil organizada, particularmente na área que é do conhecimento científico e técnico de vocês, né? Fica claro, né, para mim, que essas obras que hoje estão sendo levadas a efeito pelo Executivo, elas não têm um caráter fundamental. Não que não sejam até obras importantes para resgatar a cidadania, levar dignidade para alguns lugares que estavam meio abandonados, né? Quando eu falo isso, eu falo dos asfaltamentos que foram feitos em várias estradas da cidade. Mas eu entendo que, se fosse consultado o pessoal técnico da expertise, de quem detém o conhecimento científico, eu penso que outras obras estariam sendo feitas na cidade. Então, eu imagino, e por falar em obras estruturais, já no segundo tópico, né, eu acho que o saneamento básico, né, é coisa fundamental para a cidade. Está enroscado nessa PPP que não andou durante muito tempo e agora é uma coisa que não nos parece ser muito clara, né? Mas o saneamento básico para fazer a coleta e tratamento de 100% do esgoto da cidade e levar água tratada numa cidade como a nossa, né, que tem água, né? Levar água tratada de qualidade, com fartura e com a reserva necessária, né? Porque
nos últimos anos, ninguém planejou, né, nada a respeito dessas coisas. Então, a gente entende como obra estrutural, principalmente no saneamento básico, construir, além, obviamente, de universalizar coleta, tratamento de esgoto e fornecimento de água tratada, construir reservatórios, né? Piscinões, mini piscinões, sabe? A gente tem, na época das cheias, aqui das chuvas, a gente tem problema com enchente. Até essa água pode ser captada. Se houver um projeto de engenharia bem elaborado, inteligente, a gente pode fazer a captação dessa água que hoje maltrata a população, a gente pode fazer a captação e o armazenamento para usar isso, tá certo? Em favor da população no momento de estiagem, né? Então, eu gostaria de colocar, obviamente, preciso declarar o seguinte, de plano também, né? Que a minha proposta, como eu venho falando para todos os segmentos, assim, é uma proposta de gestão compartilhada com responsabilidade compartilhada. Então, buscados os melhores projetos para a cidade, visando exatamente resolver esses problemas estruturais aí. Por um lado, você manter um nível de reserva de água para a cidade suficiente para atender a população e, por outro lado, procurar evitar o sofrimento dessas enchentes que sempre acontecem nos meses de chuva aí, né? Então, tentando para mitigar as inundações e enchentes. Acho que isso seriam obras que imediatamente eu colocaria em discussão no primeiro dia de governo, procuraria convocar os senhores, inclusive, e senhoras, para montar um grupo de trabalho sério, para vir com propostas reais, possíveis, né? Factíveis, para a gente reduzir esse nível de problema na cidade. Outra coisa, essa história da não participação da sociedade civil organizada é uma coisa que a gente sentiu na pele. O nosso grupo político aqui tem a ajuda de um renomado professor, aí, o professor Elis Brown, né? que durante bastante tempo ele acompanhou, por exemplo, né? As reuniões do plano diretor, né? E depois desistiu, porque ficava a clara impressão que aquelas reuniões, aquelas conversas eram apenas para dar ares de legitimidade a uma coisa que já estava definida. Renato, eu tirei da tela sem querer, que fui limpar a coisa. Mas você está me vendo, né? O candidato fechou a câmera, tem que abrir de novo. Agora, desculpe. Abriu. Voltei. Toque para falar. Voltei? Voltei. Desculpe, mas eu fui tirar uma mensagem que apareceu aqui. Está me vendo? Está tudo em ordem? Tudo bem, pode continuar. Então, porque, de certa forma, apareceu ao professor e a outras pessoas que participaram desses eventos aí, que era alguma coisa assim apenas para dar ares de legitimidade. Tá certo? Acho que está bom, né? Então, gestão compartilhada com responsabilidade compartilhada. Se eu for eleito prefeito da cidade, Adriana, todos os segmentos produtivos da cidade, as áreas de expertise da cidade serão convocadas a participar efetivamente da nossa administração, porque se a gente governar para a sociedade tem que participar, tem que ajudar nos projetos e nas decisões. Eu não sei se eu ainda tenho mais algum tempo para falar, ou se eu perdi alguma coisa dos itens que você colocou, que eram muitos. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Obrigada pela explanação com relação ao primeiro tema. Vamos ao segundo tema? Pois não. Plano diretor, o senhor acabou de falar dele, e planos setoriais. O plano diretor do nosso município foi aprovado em 2006. Tinha previsão de revisão em 10 anos, em 2016. Temos hoje um projeto de lei tramitando na Câmara que trata da revisão do plano, 14 anos depois. O candidato tem conhecimento do plano? Qual a opinião do candidato sobre a proposta que tramita na Câmara? Ela converge com a visão estratégica do candidato? Como a cidade deve crescer na visão do candidato? Qual o seu plano estratégico? Então, de novo, uma pergunta pequenininha. O senhor tem 5 minutos, fica à vontade. Tá bom. Então, Adriana, como eu estava falando,
Uma das nossas propostas imediatas aí, que a gente tem deixado muito claro em todos os nossos posicionamentos, e está lá consignado no nosso plano de governo, é fazer uma revisão geral numa série de coisas. Então, eu até torceria para que não fosse votado nem aprovado essa versão do plano diretor que está lá agora na Câmara para ser votada, para que a gente pudesse nos debruçarmos logo no início do governo, caso eu fosse eleito, caso eu seja eleito, para a gente dar uma conferida para ver se é isso mesmo. Porque, volto a dizer para você, me parece, eu não posso te afirmar com todas as letras, dizer que eu tenho conhecimento letra por letra, palavra por palavra do plano, né? Mesmo porque, tanto quanto o professor Brown, eu desisti em determinado momento de acompanhar, porque assim, parecia a bola para goleiro defender, sabe como é que é? A coisa parecia que já estava combinada e a gente fazendo o papel de dar legitimidade, só dar essa legitimidade é uma coisa que já estava decidida. A preocupação que eu tenho com respeito ao plano diretor é assim, o que a sociedade de Atibaia quer para a cidade de Atibaia? Será que isso está transcrito no plano diretor? A gente pensa que não. Assim, uma das propostas que a gente está fazendo, é por isso que até gostaria que não fosse aprovado o plano diretor agora, que ficasse para o ano que vem, para que a gente pudesse rever, junto com a sociedade, volto a dizer, gestão compartilhada, responsabilidade compartilhada, para ver se é isso mesmo que nós queremos. Que destino quer se dar para a cidade? Principalmente, né, como você falou aí nos planos setoriais, né? Sabe, uso e ocupação do solo. O que a sociedade de Atibaia quer para Atibaia? Nós queremos verticalizar a cidade ou não? Ou queremos manter a cidade horizontalizada? Sabe? O que nós queremos? O que a sociedade de Atibaia quer realmente para a cidade? Eu primeiro faria uma consulta popular envolvendo todos os segmentos da sociedade para fazer uma coisa séria, para definir, sim, critérios sérios para o plano diretor, que são mais 10 anos pela frente, né? Isso vem exatamente ao encontro do que eu tenho pregado, que a gente tem que, o governante, o administrador público, ele tem que tomar providências de Estado e não de governo, né? Ele não tem que fazer as coisas para os 4 anos que ele vai ter de mandato, né? Ele tem que fazer coisa para os próximos 50 anos, tá certo? E o plano diretor, você faz para valer 10, mas, se possível, com visão de 20 ou 30. Né? Então, é isso que eu penso a respeito do plano diretor. Eu não tenho conhecimento profundo, porque me desiludi de acompanhar, tá certo? Mas eu gostaria muito que nem fosse aprovado agora e que nós tivéssemos a oportunidade de ser eleitos junto com a sociedade civil, junto com as pessoas que têm expertise, que possam colaborar para isso fazer a muitas mãos um plano diretor assim que seja bom para a cidade, para pelo menos os próximos 30 anos, tá certo? E a partir daí começar a tomar providências de Estado, né? Para que as coisas na cidade sejam para os próximos 50 anos, né? E não para 3 ou 4 anos por conveniência política eleitoral. Plano estratégico. A gente tem hoje na administração, e eu trabalhei na administração durante algum tempo, né? A gente hoje na administração uma caixinha de Pandora, ali, viu? Então, para você ter um plano estratégico direitinho, eu precisaria... assim, a primeira coisa do meu plano estratégico é auditar todos os contratos e concessões da prefeitura. Que isso é uma coisa que não tem transparência para a sociedade. Então, estrategicamente, pegaríamos todos os contratos e concessões da prefeitura e vamos auditar com pente fino e lupa, tá certo? Por que isso? Porque para qualquer gestor com mínimo de responsabilidade, ele vai saber que os anos vindouros, por conta da pandemia, o Brasil já vinha numa decadência econômica, né? E agora, piorado por conta da pandemia, o mundo inteiro, para os próximos anos, a coisa não vai ser fácil de se reverter. Então, assim, quando você fala em orçamento, quando você fala em arrecadação, isso vai ser no planeta inteiro. A coisa, se mantiver, já é uma grande coisa, porque a tendência talvez seja até diminuir. Então, nós vamos ter que administrar muito bem a cidade como um todo, e principalmente na área econômica financeira, né? Vai ter que ter muito critério, sabe, muita inteligência na gestão do gasto público. Então, a primeira coisa, rever todos os contratos, ver o que pode ser cortado, ver o que pode ser enxuto, tá certo? Trazer o pessoal da área técnica, trazer o pessoal da área de expertise para ajudar o governo, isso mediante convênio, mediante solicitação, mediante os conselhos, tá certo? Vamos fazer uma governança compartilhada
com responsabilidade compartilhada. Com isso, melhoraremos a cidade, pode ter certeza. Muito obrigada, candidata. Estamos dentro do tempo certinho. Parabéns. E obrigada pela sua explanação. Vamos ao terceiro tema? Meio ambiente. Pois não. O município de Atibaia possui uma coordenadoria especial de meio ambiente. É uma das poucas que possui convênio com o Estado, o que permitiu a municipalização de alguns licenciamentos, até então de responsabilidade do Estado via CETESB. Essa pasta hoje detém importância e receita, porém é notável a falta de recurso humano técnico. Como o candidato vê a política ambiental instalada hoje no município? O meio ambiente não se resume à água e floresta. É muito mais amplo. Passa pela ocupação do solo de maneira sustentável. É sabido que a cidade sofre com a crescente ocupação irregular, os parcelamentos clandestinos de solo. Por exemplo, qual o projeto do candidato para desincentivar a degradação no meio ambiente e controle da ocupação clandestina e estruturação dos órgãos de controle? De novo, uma perguntinha pequena. Fica à vontade. Adriana. Meio ambiente é um assunto tão importante, mas tão importante, que consta do nosso plano de governo lá transformar, tirar de uma coordenadoria e fazer virar uma secretaria do verde e do meio ambiente, porque a gente entende que o meio ambiente é vida, é questão de sobrevivência da raça humana, né? Então, você pega uma cidade como Atibaia, né? Exuberante no meio ambiente, né? Com essa condição maravilhosa que nós temos aí, e constata que a política ambiental na cidade é sofrível hoje, né? Hoje não se dá o devido cuidado. Você falou, vou pular um pouco para o fim para depois voltar para o meio aqui. Você falou do ocupação irregular do solo, loteamento clandestino. Me fala uma coisa, nós estamos no século XXI, tá certo? Meu filho é engenheiro civil aqui, o Renato, né, que está me ajudando. Ele entra no computador dele aí, entra no Google Maps da vida, aí ele vê dia a dia o que está mudando, que se cortar 2 árvores lá perto de casa, ele fica sabendo, tá certo? E como é que o poder público não fica sabendo dessas coisas? Né? Então, assim, é inconcebível, para não dizer criminoso, né? Essa condescendência, né? que ocorre hoje, porque assim, é surpreendido com loteamento clandestino. Quantos lotes são? 400 lotes. Fala, nossa, gente, que coisa, né? Vai lá, já tem rua, já tem guia, como é que pode uma coisa dessa? Né? Aí alguém é surpreendido no poder público que teve um loteamento clandestino. Então, a gente quer ter muito critério, assim, o único desenvolvimento que a gente tem possível para uma cidade tão bela e tão rica como Atibaia, em termos de recursos naturais, em termos de meio ambiente, é desenvolvimento sustentável. Sabe, tudo tem que ser feito muito bem planejado, muito bem organizado, né? Sabe, não do jeito que a gente está vendo que está acontecendo por aí, né? Estão loteando e vendendo e assim, a propaganda é a seguinte, venha para Atibaia, uma ótima cidade para morar, só falta dizer, compre um dos nossos lotes, né? Só falta dizer isso. Então, a gente entende que não é por aí, esse não é o caminho, muito pelo contrário. A gente tem que propor um desenvolvimento, sim, sustentável, tá certo? Respeitando o meio ambiente, respeitando os nossos biomas, né? E o que eu faria para coibir, né, esse tipo de coisa? É fiscalizar, né? Digo para você, a gente tem condições hoje, pela tecnologia, de manter vigilância 24 horas por dia a respeito disso, né? Então, nós temos condição de fazer isso. E usar a mão pesada do Estado, tá certo? Se pegar multa pesada, for crime ambiental, o respectivo processo, utilizar a mão pesada do Estado para coibir esse tipo de ocupação irregular e coibir a devastação e a degradação do meio ambiente, que é a vida de todos nós, a vida do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, tá certo? Aliás, esqueci de falar isso, né? Eu tenho 2 filhos e 3 netos. Já tô sexagenário para lá. Então, é isso, viu? Rigor na fiscalização, tá certo? Com critério, obviamente, ninguém quer impedir o desenvolvimento, não é isso não. Mas, assim, precisa ser uma coisa sustentável, precisa ser uma coisa equilibrada,
precisa ser uma coisa pensada, né? Os projetos têm que ser feitos a várias mãos para contemplar os interesses da sociedade. Nossa sociedade é múltipla e tem que ter os interesses contemplados de forma múltipla também, né? E a preservação do meio ambiente é condição sine qua non, é coisa básica, é coisa que qualquer um que tiver a oportunidade de sentar na cadeira do prefeito tem que levar isso muito a sério, mas muito a sério mesmo. Porque Atibaia é uma das cidades que, se deixarem, daqui a pouco vai virar uma dessas outras cidades da periferia de São Paulo, né? Da grande São Paulo. Vai ter só construção vertical, vai acabar com a nossa cidade. E eu acho que isso não é o que a sociedade de Atibaia quer. É isso que eu penso. Muito bem, tem 1 minuto de crédito para a próxima pergunta. Ok. Eu acho que eu esqueci de falar no começo, mas a gente está gravando e depois a gente vai subir para o site para os associados que não puderam assistir ao vivo poderem assistir em casa depois para poderem analisar as opções, tá? Claro, muito obrigado. Quarto tema, SAAI Atibaia. A SAAI, Saneamento Ambiental Atibaia, recentemente retornou ao posto de autarquia. Até então era uma empresa pública. Como o candidato analisa a mudança? A SAAI retorna agora à responsabilidade da prefeitura. Temos um marco regulatório do saneamento aprovado, que estabelece uma data para a universalização deste serviço. O cumprimento do prazo previsto no marco regulatório demanda uma injeção de robustos investimentos na área. Qual a visão do candidato sobre a universalização do saneamento? De onde virão os recursos para garantir que a cidade tenha, em toda a sua área urbana, acesso ao saneamento? A garantia do abastecimento de água passa pela necessidade de manutenção dos nossos mananciais. Qual o plano do candidato para que ações como o racionamento sejam evitadas? Fica à vontade, candidato. Então, eu vou aproveitar aquele meu 1 minuto a respeito do meio ambiente para dizer uma coisa que eu deixei de dizer, né? O que vocês, no enunciado da pergunta, volto a dizer, perguntas inteligentes, no seu próprio enunciado tem respostas inteligentes. Assim, o corpo técnico que hoje existe para tratar do meio ambiente na cidade realmente está longe de ser o ideal, né? Muito longe, para não dizer coisa pior. Então, o que eu farei se for eleito prefeito da cidade? Nós nomearemos para a Secretaria do Meio Ambiente pessoas escolhidas pelos próprios cientistas, pelos próprios profissionais, tá certo? Que militam na área. Nós temos gente muito capaz na cidade, tá certo? Nós temos pessoas com reconhecimento nacional e até internacional na cidade que se são ouvidas, caem naquela mesma condição que eu falei para você, que é para dar áreas de credibilidade ao que já está tomada de decisão. Então, nós vamos mudar isso. Chega de amador. A próxima gestão não é para amador, nem para aprendiz, nem para estagiário. A próxima gestão é para profissional. Então, nós vamos levar para a Secretaria do Meio Ambiente pessoas que tenham qualidades científicas comprovadas para poder fazer uma boa gestão no meio ambiente. Tá? Acho que com isso eu respondo um quesito que tinha ficado para trás na questão do meio ambiente. Só irá gente qualificada, tecnicamente qualificada para lá. Com respeito ao SAI, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o sindicato do SAI, né, dos funcionários do SAI, e a reclamação basicamente é exatamente essa também, que nessas nomeações políticas aí, né, tudo que deveria ser de área técnica, deveria ser respeitado em projeto técnico, tem sido de alguma forma deixado, renegado ao segundo plano, e a coisa não tem andado bem. Então, existe uma insatisfação dos funcionários de carreira do SAI, por exemplo, por conta da falta de profissionais capacitados nas áreas que deveriam ter gente especializada ali para cuidar. Gente, nós estamos falando de coisa básica para a vida, né? Água, né? Saneamento, isso é coisa básica para a vida individual de cada cidadão e para a vida em sociedade. Então, o SAI, ele gera uma receita que a gente gostaria muito de saber como é que estão essas contas de mais e menos aí nessa contabilidade. É mais uma auditoria que nós vamos fazer com pente fino e lupa, porque eu não sei, vocês todos pagam, né?
Aqui a gente tem no diretório do PDT, é um salão relativamente pequeno aqui, né? O que a gente paga R$170 de água por mês aqui. E usa para lavar a mão para dar uma descarga quando vai ao banheiro ali. 4, 5 pessoas que trabalham aqui, quer dizer. Se você for multiplicar esse recurso, a taxa de lixo, não é uma coisa, a gente não gera lixo aqui, não gera lixo orgânico nenhum, né? Não gera nada, é só alguma coisa de papel que vai para dentro de um saquinho de lixo aí pequeno, né? Então, todo mundo paga a taxa de lixo, quer dizer, recurso tem. Agora, como é que será que está sendo empregado esse recurso, né? Então, é uma coisa que nós vamos ter que ver muito bem. Vai precisar investir, volto a dizer, em saneamento básico. O governo federal ele tem linha de crédito para isso, sim. O governo do estado tem. Até linhas de crédito internacional existem para esse tipo de coisa, né? Para investimentos a longo prazo, aí, que é o caso do saneamento, né? Então, de onde vai vir esse dinheiro? Não sei. Primeiro precisamos ver as contas internas, né? Depurar, fazer uma auditoria séria nas contas internas, fazer uma auditoria séria nessa concessão da empresa que está fazendo o saneamento aí, para ver se está tudo dentro dos conformes mesmo, né? O que nós vamos poder enxugar? Vamos ver se é superavitário ou se é deficitário, tá certo? Definir esse quadro e, a partir daí, sim, tomar decisão. Agora, como a gente universalização do saneamento, por óbvio que nós vamos ter que, se por acaso o sistema não se pagar, coisa que eu duvido, eu acho que o sistema se paga sim, tá certo? Se não se pagasse, não haveria interesse de empresas privadas assumirem, porque tem empresa privada interessada em assumir, tá certo? Empresário nenhum vai assumir negócio para ter prejuízo. Então, vamos depurar direitinho, fazer essa conta de vaião para ver como é que fica. Se for autossustentável, muito bem. Se não for, aí sim vamos procurar recurso no governo do estado, no governo federal, tá certo? E até em nível internacional, caso seja necessário. Uma outra coisa, o lixo que hoje é só despesa para nós, ele pode virar receita, né? É só implantar uma usina de lixo aí, pode ser termoelétrica, pode ser... Tem vários formatos aí funcionando pelo planeta fora, né? Você pega os países desenvolvidos, na Europa, você pega no Japão, você pega em vários lugares do mundo aí, tem usinas de lixo em vários formatos, trabalhando e produzindo riqueza para o próprio município. Quer dizer, então, por que não fazer isso? Vamos fazer sim, né? Nós vamos fazer o lixo virar recurso para o município, tá certo? Então, a gente percebe que não tem muito problema. Assim, é uma coisa que todo mundo depende, água, todo mundo depende, o esgoto, a gente quer que todo mundo tenha. Então, vamos fazer isso, universalizar com recurso próprio. Se for bem administrado, eu acredito que seja possível com recurso próprio. Se por acaso chegar num ponto de ter que buscar recurso externo, nós vamos sim para o governo do estado, para o governo federal e até para o exterior para buscar recurso para poder fazer isso. Obrigado. Obrigada, candidato, pela sua explanação. Vamos ao nosso quinto tema, que é a nossa última pergunta da série de entrevistas da associação. Daí, logo a gente vai ter as perguntas do chat. Então, quem está aí ao vivo e já quiser colocar as perguntas, já pode colocar. Daqui a pouco já vai estar na hora do coronel responder. Quinto tema: composição das secretarias e cargos de chefia. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região é sempre favorável ao preenchimento das secretarias com quadros técnicos, a começar dos seus secretários. Embora o cargo de secretário seja de agente político, entendemos que o secretário deva ser técnico e conhecedor da área em que vai atuar. Como o candidato pretende compor os quadros das suas secretarias? Eu já alinhavei essa resposta durante a minha explanação aí, né? Mas, para deixar muito claro, tá certo? Deixar muito efetivo, para que não reste dúvida. Isso consta, inclusive, do nosso plano de governo, é fazer uma reforma administrativa séria na prefeitura, fazer uma reforma que realoque. Nós temos muitos valores dentro do quadro de funcionários, servidores de carreira da prefeitura, que estão aí escondidos, até subutilizados. Temos muita gente boa,
que precisa talvez ser realocada, talvez precise ser promovida, sabe? Colocar a pessoa certa no lugar certo. É isso que nós queremos fazer na administração pública municipal. Nós vamos reorganizar todos esses quadros da prefeitura. E, por óbvio, alguns pontos são estratégicos para qualquer governante. Então, você tem lá uma meia dúzia de cargos que tem que ser nomeação direta de pessoas da sua confiança, tá certo? Agora, por óbvio, né? Como no nosso plano de governo está descrito isso, e no nosso próprio jingle está descrito isso, eu vou acabar com a farra de comissionado nessa cidade, tá certo? Quem vai ser comissionado, quem vai ser colocado ali, é aquela meia dúzia de cargo de confiança, tá certo? E, obviamente, com expertise técnico dentro do assunto que vai ser colocado. Então, quando eu falo isso, eu falo chefia de gabinete, eu falo secretaria de governo, eu falo secretaria de finanças, tá certo? Essas pessoas têm que ser, obviamente, de absoluta confiança do prefeito e técnicos na área, né? Tá certo? Aí você vai, saúde também, né? Você tem que ter técnico na área, e você vai para a educação e para as outras secretarias, eu propus isso, e reitero aqui de público, tá certo? Na reunião com o Sindicato dos Servidores Municipais. É assim, é gestão compartilhada, responsabilidade compartilhada. Eu quero que, inclusive, secretários saiam do meio dos próprios servidores. Eles que façam lá uma eleição interna, tá certo? A gente vai propiciar todas as condições para isso. Eles que indiquem lá uma lista tríplice, me indiquem 3 nomes para eu poder escolher entre um dos 3 nomes indicados por ele para ser o secretário. Tá certo? Eu não vou fazer acomodação política nesse nível, nem nível de secretário, nem nível de chefia, nem nível de diretoria. Sim, serão exercidos por técnicos, notadamente servidores de carreira qualificados, tá certo? Que tenham qualificação para isso no primeiro momento. Eleito pelos próprios pares. Os próprios pares vão opinar porque eles precisam ter responsabilidade, senão também só passa a vida inteira reclamando que o chefe é ruim. Eles é que vão dizer quem eles querem como chefe, quem eles querem como condutor da pasta. Tá certo? Apareceu o modo de direção segura para mim aqui. Oi? Tudo bem. Não está funcionando? Agora voltou. Voltou? Tinha aparecido direção segura aqui, mas agora voltou. Então, gestão compartilhada, responsabilidade compartilhada. Os próprios funcionários vão indicar os nomes, tá certo? A exceção, como te falei, de 3 ou 4, meia dúzia de cargos designados pelo próprio prefeito, os demais serão dos próprios valores da prefeitura, porque não é possível que em quase 3 mil funcionários, né, a gente não tenha como tirar 10 secretários aí. Não é possível. Ou tirar 20 diretores daí. Não é possível, né? Outra coisa, dentro dessa reforma administrativa, está no nosso plano, nós vamos fazer a requalificação do pessoal. Isso vai ser uma coisa constante, tá certo? Quem se interessar em progredir na carreira, quem se interessar em se especializar, a minha administração vai dar total condição para que o funcionário faça isso, obviamente, fora do horário do expediente, né? Depois do horário do expediente, mas vamos promover curso de capacitação, de qualificação, tá certo? Deixar esse pessoal nos trinques, para que eles passem a ser a excelência do serviço público. O nosso município tem que ser a excelência do serviço público, com pessoas qualificadas. Então, as secretarias, os cargos de chefia, as diretorias, tá certo? Serão ocupadas primordialmente por funcionários de carreira, com qualificação comprovada, indicado pelos próprios pares. Gestão compartilhada, responsabilidade compartilhada. Não haverá acomodação política em coisas que interessam principalmente para a vida de todos. Saúde, educação, etc. Isso tem que ser gente da própria carreira. Tudo bem? Acho que respondi. Muito obrigada, candidato. Agora, o candidato terá um breve momento para apresentar os pontos que julga importante do seu plano de governo, que porventura não tenham sido citados. Como as nossas perguntas são muito técnicas, voltadas para o nosso público, agora o senhor vai ter 7 minutos para falar de pontos que o senhor julga importante e que ainda não foram questionados durante a nossa entrevista. São 7 minutos agora, tem 2 minutinhos a mais, tá?
Tá certo. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui, por favor. Fica à vontade. Aproveitar isso, ó, o Júnior já começou a colocar as perguntas, o Mamed colocou também a pergunta. Ótimo. Daí a gente vai fazer as perguntas no final, depois da apresentação dele agora, tá bom? Para não ficar pontuando individualmente cada tópico, eu vou dar uma visão geral, porque a gente entende que seja positivo para a administração pública da cidade de Atibaia, né? A cidade de Atibaia, isso foi permitido, né, pelas gestões anteriores, já de muitos anos, foi permitido um crescimento desordenado da cidade, né? Tanto em âmbito populacional, como também, né, em âmbito estrutural. Então, você não tem estrutura, você não tem infraestrutura para atender a população que existe hoje. Nos próprios bairros mais antigos, aí, que você tem uma infraestrutura em todos os setores, saneamento, sistema viário, etc., etc., né? Se você, por exemplo, começar a verticalizar, sem critério, sem nada disso, daqui a pouco você vai ter muito carro para pouca rua, tá certo? Você não vai ter rede de escoamento de captação, escoamento de esgoto suficiente, você vai ter talvez até problema de abastecimento de água, entre outras coisas, né? Você vai ter problema de... Você tem bairros na cidade, por aí, principalmente os condomínios, você vai para regiões um pouco mais distantes aí, onde tem os condomínios de classe média alta aí, você não tem área comercial, né? Nas regiões não foi prevista a área comercial, a pessoa tem que sair para comprar pão, a pessoa tem que sair de lá e vir e andar até um bairro mais próximo, um bairro popular mais próximo, ou vir ao centro, né? Você não tem farmácia, você não tem uma série de coisas. Então, qual é a nossa proposta de maneira geral? É assim, é fazer mais pelas pessoas, né? E a gente para fazer mais pelas pessoas, a gente tem que levar o Estado até as pessoas. Então, a área de saúde, né? Nós temos que colocar postos de saúde aonde não existem ainda, nos lugares mais distantes, e colocar os profissionais para ocuparem essas áreas, tá? esses postos de saúde, né? Precisa ter um médico, precisa ter um técnico de enfermagem, precisa ter a farmácia no local, porque hoje o transporte público, por exemplo, é insuficiente, não funciona bem. Então, você fazer a pessoa sair lá do Laranja Azeda, você fazer a pessoa sair do Cachoeira, entendeu? Para vir com o pé torcido ou fazer alguma coisa aqui no centro da cidade, ter que vir na Santa Casa, né? Isso chega a ser desumano, né? Então, nós vamos levar o Estado para as pessoas, nós vamos levar o Estado, já que se permitiu a ocupação, né? Já que durante todos esses anos foi permitida a ocupação de uma forma não estruturada, não planejada, nós temos que corrigir isso, levando o Estado para eles. Então, isso vai ser feito na área da saúde, isso vai ser feito na área da educação, ao invés de construir um CIEM daquele tamanho lá, que, aliás, com o valor que foi construído da área para construir 2, né? A exemplo do hospital também, os senhores que são da área sabem fazer conta e sabem do que eu estou falando, né? É só olhar o contrato e a licitação, né? Aqui parece que é o único lugar do planeta que o metro quadrado construído custa R$5.000 para fazer galpão, né? Isso eu estou falando isso com uma maior tranquilidade, porque isso está publicado nos diários oficiais, aí, né? Nas licitações que foram feitas, né? Então, ao invés de construir um CIEM daquele tamanho, a gente poderia ter levado escolas modulares para vários outros bairros, para evitar o deslocamento da criança durante muitos e muitos quilômetros, vários quilômetros, para poder ir à escola e voltar da escola. E assim vamos fazer também com a parte da cultura. Nós temos equipamentos nos bairros aí, sendo a fiação furtada pelos consumidores de droga, aí, o mato crescendo, já encobrindo as paredes, abandonados, né? Equipamentos que efetivamente podem ser utilizados para uma série de coisas, inclusive para a difusão da arte e da cultura. Então, nós temos condição de levar o Estado para as pessoas e parar de ficar sentado no gabinete esperando que as pessoas saiam de lá das suas casas e venham para cá, para o centro, para resolver alguma coisa. Agora que está se vendo alguma coisa ali no terminal Imperial que colocaram os caixas eletrônicos de algum tempo, né? Mas assim, a pessoa para sacar um dinheirinho no caixa eletrônico tinha que vir no centro. Você imagina isso em qualquer outro lugar desenvolvido, né?
sem ônibus, com trajeto regular, com horário regular. Quer dizer, a pessoa não consegue ter programação na vida. Às vezes perde um dia inteiro para pagar uma conta de luz, uma conta de água. Ela tem que vir aqui numa casa, achar uma casa lotérica para cá, né? Para pagar uma conta e um caixa eletrônico para poder sacar o recurso para pagar. É uma coisa impressionante que as administrações têm passado e assistindo isso, né? Nós vamos mudar esse estado de coisas. Nós vamos levar o Estado, em toda a sua concepção de bem-estar da população, nós vamos levar o Estado para perto das pessoas. Nós vamos diminuir esse distanciamento que existe do cidadão para com o Estado, tá certo? Quem reside, quem tem o privilégio, como a gente, né, de morar em áreas mais habitadas da cidade, mais próximas aqui, não sente muito isso, né? A gente vai ao mercado, pega o carro, vai ao mercado, vai à farmácia, né? Agora, vai ficar doente na madrugada lá no Cachoeira, lá no Laranja Azeda, para ver o que acontece. Vê se tem SAMU para ir lá buscar. Então, se não for um vizinho de boa vontade, que tem um carrinho velho para colocar e trazer para cá, é capaz da pessoa morrer por lá, né? E a gente tem visto isso assim, com alguma regularidade. Então, por quê? Porque o Estado não está presente onde poderia estar. Então, em linhas gerais, é isso. Nós vamos, primeiro, enxugar a máquina, deixar a máquina enxuta e azeitada, né? De forma a funcionar efetivamente com os recursos que tem. Atibaia já está caminhando, né? Mais alguns anos está caminhando para 1 bilhão de receita ano. Quer dizer, não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Se for usado com critério, se não for desperdiçado, se não for gasto com políticas partidárias e eleitoreiras, né? Se for gasto com consciência, aplicado com inteligência, com qualidade, nós conseguiremos, sim, diminuir esse abismo social que é do Brasil inteiro, não é só da nossa cidade, mas que está se acentuando ano após ano na nossa cidade, né? E se o poder público ficar só assistindo isso acontecer e não tomar providência, a providência precisa começar agora, já. E não é só asfalto que resolve o problema disso, não. Você precisa levar o Estado por completo para lá, tá certo? Não adianta você colocar asfalto se não tem linha de ônibus, se a pessoa não tem carro para se dirigir, se o SAMU não vai lá mesmo com asfalto. Então, nós precisamos mudar esse estado de coisas e vamos mudar esse estado de coisas, levando o Estado para onde as pessoas precisam que ele esteja, tá certo? Reorganizando essa malha social, né, de forma que eles possam ter a convivência e a presença do Estado. Nós vamos melhorar a vida das pessoas. Nós vamos fazer mais pelas pessoas. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Vamos agora ver as nossas perguntas no chat para o candidato responder. Pois não. A gente previu aqui 7 minutos de resposta para as perguntas, então eu vou ler todas as perguntas para o senhor administrar o tempo nas respostas, tá? Porque se eu ler uma por uma, daí a gente acaba se perdendo no... Então, o Paulo Mamed perguntou: como seria o IPTU verde se tiver contemplado no seu plano de governo? O Júnior perguntou: a maioria das nossas praças e espaços públicos não contam com qualquer infraestrutura para o uso dos que ali moram. Como entregar à população equipamentos públicos de qualidade? E o Mamed perguntou de novo aqui: se fosse coordenador da Defesa Civil, o que faria para melhorar as ações, principalmente o controle do fogo? São as 3 perguntas que a gente tem. Aí o candidato tem 7 minutos para discorrer sobre elas. Fica à vontade. Que pena que são só 3 e que bom que são só 3, né? Porque senão eu posso me confundir nas respostas. Paulo Mamed, grande abraço, né? Obrigado pelas perguntas. O IPTU verde consta do nosso plano de governo, sim, né? Consta do nosso plano de governo, sim. E é lógico, né, que com a ajuda de vocês que têm expertise nisso, né, nós temos que a várias mãos criar efetivamente a melhor forma de implementar uma coisa dessa natureza, porque se a gente pretende preservar o meio ambiente, se a gente pretende preservar a nossa natureza, nada melhor do que você dar um incentivo e já ir colocando, por meio de uma providência governamental na cabeça das pessoas,
a importância de tudo isso. Então, quanto mais, obviamente, a pessoa fizer para preservar, menor tributada ela será, não tenha dúvida. Só precisamos criar a proporção exata disso, a proporção justa disso, né? A melhor forma de fazer, mas a ideia básica é exatamente essa. Nós queremos uma Atibaia com muito verde, nós queremos uma Atibaia florida, nós queremos uma Atibaia com pássaros, nós queremos uma Atibaia... essa Atibaia que nós queremos. E cada cidadão pode colaborar com isso na sua própria casa, no seu próprio imóvel, no seu próprio projeto de construção. Então, por óbvio, né? Tem toda uma parte técnica que precisa ser definida por isso. Volto a dizer, a minha formação não é na área de exatas, né? Mas eu entendo que é perfeitamente possível. Nós vamos fazer o IPTU verde, vamos prestigiar aquelas pessoas com uma, não digo com isenção, né? Mas com uma redução do valor do IPTU, se a pessoa colaborar com a manutenção, né? Do meio ambiente e da ecologia, principalmente na área urbana, que está se degradando a cada dia. Você passa em alguns lugares, alguns bairros, você vai, por exemplo, na Avenida Cerejeiras, naquela região ali, você não vê uma árvore plantada nem nos quintais mais, né? A ocupação foi tão desordenada que nem nos quintais mais tem uma árvore plantada, quanto mais nas calçadas, né? Então, assim, precisamos mudar esse estado de coisas, do Paulo. E vamos fazer. E o IPTU verde, eu acho que é um incentivo para isso, né? E mais do que isso, ele cria uma política, cria uma mentalidade que tem que ser absorvida pela nossa sociedade. E pessoas que, porventura, no futuro quiserem vir morar aqui, vão ter que saber que aqui, sim, vão ter que respeitar o meio ambiente e vão ter que colaborar com isso. Não sei se respondi, mas é isso. Com respeito às praças, quem perguntou, desculpa? O Júnior. Júnior. Júnior, obrigado pela pergunta, viu? As nossas praças, realmente, elas estão carentes de conservação e de asseio, né? Na verdade, tudo isso é vontade política. Se você coloca alguém na pasta, e aí voltamos, deu aquela volta, né? Voltamos ao mesmo ponto, né? Aliás, no nosso plano de governo, nós colocamos lá, né? O ciclo virtuoso, que nós queremos implantar na cidade é um ciclo virtuoso. Esse ciclo virtuoso tem que servir para tudo. Então, quando você coloca um profissional da área, com expertise, com vontade, sabe, com boa vontade para fazer esse tipo de coisa, com amor pela causa que ele vai cuidar, então, se você coloca alguém para administrar essa área de praças públicas, alguém qualificado, alguém que tem amor por isso, isso vira um brinco. Se você coloca na mão errada, isso vira um lixo, vira um depósito de lixo. Então, assim, é colocar a pessoa certa no lugar certo e levar, assim, para as praças públicas a infraestrutura que hoje elas não têm. E não basta colocar aqueles equipamentos de ginástica ao ar livre, não, sabe? Precisa ter mais coisas ali, né? Precisa ter mais. A gente pode, por exemplo, conveniar com a FAAT, né? Os cursos que são possíveis ali, até com a São Francisco, né? Cursos que são possíveis de fazer estágio, né? A prefeitura conveniar para fazer estágio, para que essas pessoas, nos cursos de educação física, até do curso de medicina, curso de psicologia, essas pessoas possam, os estagiários dos últimos anos, né? Eles possam vir cumprir o estágio deles aqui. A gente estruturar os grupos, né? De crianças, grupos de jovens, grupos de terceira idade, e ter esses profissionais, essa mão de obra profissional da própria universidade, né? Que é daqui da cidade, mediante convênio, né? Para que dê um caráter profissional. Isso vai ser muito, muito importante para a carreira individual de cada um e muito importante para aqueles que vão usufruir. Então, nós podemos montar programas, né? Muito sérios e muito benéficos para criança, adolescente e para idosos, para a terceira idade. Por que não? Podemos fazer isso, sim. Montar a infraestrutura que as praças necessitam e fazer desse espaço público uma coisa assim de prazer, né? Uma coisa de saúde e de prazer, com providências simples como essa que eu estou te falando, conveniando com os estudantes que precisam fazer estágio, etc, etc, etc. É só ter boa vontade, só ter honestidade de propósito que a gente consegue fazer. Não sei se respondi, Júnior, mas é isso aí. No meu governo, nós vamos melhorar isso aí. E tem mais uma pergunta do Mamed, sobre o fogo. O Mamed levantou um tema aqui, e eu tive a oportunidade de ser o coordenador de defesa civil e sofri muito
no período que eu fiquei lá, por conta desse tempo de inverno seco que nós vivemos, né? Atibaia, já de alguns anos para cá, eu conheci Atibaia aqui quando eu falo há 43 anos atrás, quem é dessa época aí vai lembrar, né? As meninas, né, as mocinhas, usavam as botas para mostrar as botas que compravam. Era um frio desgraçado. A gente usava luva, usava cachecol, né? E as meninas com casaco, bota de couro. Né? Quantos anos faz que a gente não vê isso em Atibaia? Né? O inverno aqui parece inverno de deserto aqui, né? É uma coisa impressionante o que tem acontecido nesses últimos anos em Atibaia. E no período que eu fiquei lá na Defesa Civil, para minha tristeza, nós chegamos a enfrentar mais de 40 dias, no ano de 2017, quando pegou fogo do lado da Pedragana, em Bom Jesus dos Perdões, né? Nós passamos 40 dias combatendo fogo lá, né? E fora esses incêndios pontuais, né? Que a gente vê por aí, né? Principalmente no pé da serra, ali, no pé da Pedragana, do lado de cá, onde eu moro, lá em cima na Guarata Funda, vira e mexe, tem alguém que não sei se criminosamente ou não, né? Mas tem sempre um incêndio aqui, olha. Isso precisa ser feito, viu? Esse combate precisa ser feito com muito rigor. A gente precisaria, talvez, especializar, como existe, por exemplo, a Operação Verão, em que a Polícia Militar aloca boa parte do seu efetivo para o litoral paulista, para dar conta, agora não por conta da pandemia, né? Mas assim, situação normal, de normalidade, né? Realoca a grande parte do seu efetivo lá para o litoral, para que possa reforçar o policiamento, porque a população se desloca para lá, né? Então, nós poderíamos fazer o inverso aqui. Nós poderíamos ter uma operação inverno aqui, assim, efetivamente buscando estrutura, porque as queimadas aqui são uma coisa séria e recorrentes, né? Então, colocar a Polícia Militar, colocar a Guarda Civil, a gente reorganizar a Polícia Ambiental, reorganizar isso para a gente ter uma força-tarefa muito atuante para reprimir esse tipo de coisa no primeiro momento e, se for inevitável, combater de forma eficiente. Isso em linha com as ONGs que trabalham aí na área do meio ambiente, com a Fundação Florestal do Estado, a gente só precisa alinhar isso tudo. Paulo, vontade política, honestidade de propósitos, a gente consegue fazer uma boa administração. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato. Agora eu vou fazer uma apresentaçãozinha da associação, para o senhor conhecer um pouco mais a nossa associação. Pois não. E eu vou comentar sobre 2 projetos de lei que nós já protocolamos junto à prefeitura. É possível que esse ano a gente ainda tenha alguma resposta. Caso não tenhamos, já deixa aqui o nosso informativo sobre as ações que a gente está tomando junto à prefeitura. No caso, o senhor seja eleito, para o senhor já estar inteirado com o que a gente tem feito por aqui. Tá? Já estou anotando. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região, entidade de utilidade pública sem fins lucrativos. Foi fundada em 1984, com o intuito de congregar os profissionais e estudantes da área tecnológica de Atibaia e Região e criar uma instituição que representasse o interesse dos mesmos. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos, desde a sua fundação, vem atuando de forma concreta, visando a defesa dos interesses de seus associados e na valorização profissional. Isso é o que nós somos. Então, a gente já está há mais de 35 anos na cidade e o nosso intuito é tanto valorizar o profissional da área, defender os interesses dele e defender a cidade, né? A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos protocolou junto à prefeitura uma sugestão de lei que cria o Programa Municipal de Assistência Técnica Pública e Gratuita para Habitação de Interesse Social. Esta lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Abrange desde o projeto, acompanhamento e execução da obra até a cobertura, por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, necessários para edificação, reforma e ampliação. Serve tanto para obra nova, como para adaptações em casos de idosos ou pessoas com necessidades especiais que precisem de alguma adequação na obra, também inclui nesse projeto. O pagamento dos profissionais
será realizado através de verba enviado pelo governo federal para o município. O governo federal tem uma lei que prevê isso. Se a cidade fizer a legislação municipal, a gente consegue linkar na lei federal e a verba vem para o município. Então, essa é uma sugestão de lei, a gente já protocolou junto à prefeitura e a gente está aguardando. Como eu disse, pode ser que até o final do ano a gente ainda tenha alguma resposta, porque já faz um tempo que a gente protocolou, mas caso não tenhamos e caso o senhor seja eleito, o senhor já está inteirado do que a gente tem de propostas aí para a cidade. A nossa segunda proposta, a nossa sugestão é de uma legislação relacionada à inspeção predial, uma vez que algumas atividades comerciais não têm mais a exigência de documentação do imóvel. Elas têm um alvará de funcionamento, elas são empresas legalizadas, mas o imóvel não teve nenhum tipo de inspeção. Eles não apresentam, não é obrigatório apresentar nenhuma documentação relativa ao imóvel. E como a gente sabe, a gente está num comércio com os nossos filhos e de repente cai uma sanca do gesso do teto, enfim, é uma situação perigosa. Então, a gente considera que seria importante que os prédios tivessem essa inspeção para garantir a segurança de todos. A gente sabe que um problema na construção, seja de manutenção, seja de execução, pode aí prejudicar muitas vidas. Então, essas são as considerações da associação, nossa apresentação e nossas duas propostas. O candidato pode falar um pouquinho do que acha das nossas propostas aí que estão junto à prefeitura. E caso não tenhamos nenhuma novidade esse ano ainda, né? Temos aí a nossa explanação do que a gente tem feito. Olha, Adriana, com respeito ao primeiro item, o projeto municipal de assistência pública e gratuita para a construção e reforma dessas habitações populares. Já tem o meu aval, já tem o meu endosso, tá certo? Eu espero que fique para o ano que vem e espero que eu seja o prefeito, para que a gente possa dar um caráter para isso, primeiro, emergencial, que isso tem que ser feito muito rapidamente. E segundo, né, como você mesma disse, tem recurso federal. E eu vou dizer de cadeira isso, o que é importante é a administração pública. Eu, quando fui o coordenador de defesa civil, a minha maior luta, e eu consegui em tempo recorde, pela morosidade que é o serviço público, né, colocar a Atibaia nos termos de adaptar a Atibaia nos termos da legislação federal. A legislação federal, com respeito à proteção e defesa civil, foi editada em 2012, tá certo? Eu cheguei lá depois de 5 anos na coordenadoria e não havia nada sido feito na cidade para adequar a cidade à legislação federal, inclusive para poder receber recurso. Eu fui a Brasília, fui lá na Secretaria Federal de Defesa Civil e me colocaram recurso à disposição, até para fazer combate ao fogo, viu, Paulo Amélia? Até para isso, comprar equipamento, tinha tudo, só que a cidade não tinha a legislação adaptada, não tinha o Fundo de Proteção e Defesa Civil, não tinha criadas as regiões, né, setoriais da cidade, a cidade dividida, não tinha nada disso. A minha maior correria dentro do tempo que eu fiquei na Defesa Civil foi deixar a cidade de Atibaia em condições de poder receber, de poder ter o apoio de recurso federal. Quando eu saí de lá, estava tudo em ordem, graças a Deus, já dei a minha contribuição, pelo menos nessa parte, para deixar a cidade em condições de poder fazer a transação diretamente com o governo federal em termos de recursos e outras coisas mais, né? E você me contando que já existe a possibilidade de recurso federal para você tocar um programa dessa natureza, mas é lógico, nós vamos pegar o avião, vamos para lá conversar, vamos acertar, vamos conseguir recursos e há muitas mãos, né? Com a ajuda de vocês, nós vamos levar esse programa para frente, pode ter certeza. Se eu for eleito prefeito, tenho o meu compromisso formal, que nós vamos levar esse programa para frente com muita seriedade da minha parte e muita competência da parte de vocês. Tenho certeza disso. Muito obrigada. A expressão predial, para mim é novidade, né? Para mim também é novidade que não existe a obrigatoriedade dessa inspeção técnica, né? Então, é uma coisa que precisa ser resolvida. Eu penso que não deve ser nada muito difícil, né? Isso já é projeto de lei, já está na Câmara? Já está na Câmara?
Júnior, já está na câmera, Júnior. O Júnior sabe. Júnior? Não, ainda não. Não? Não. Existe gente... uma minuta somente. A gente só protocolou a minuta, né? Nós apresentamos para conhecimento deles a minuta. Tá. Ok. Tá bom. Então, já de público, aqui fica o meu compromisso, Júnior. Se eu for eleito prefeito, no primeiro dia, se por acaso esse ano não for para lá, não se tomar providência, no meu governo, no primeiro dia nós vamos fazer um encaminhamento disso, tá certo? Porque é impossível, como falou a Adriana aí, que a gente se exponha pessoalmente, exponha a família da gente, ou as pessoas que trabalham nessas empresas, né? Assim, com condições que a gente nem sabe quais são. Por quê? Porque não tem a obrigatoriedade de uma inspeção técnica. Nós vamos criar, sim, a obrigatoriedade de uma inspeção técnica, porque isso é assim, absolutamente importante para a segurança das pessoas e para a segurança do próprio empreendimento, né? O empresário vai lá e investe dinheiro, ele também precisa ter a segurança de ver o trabalho dele ali, o capital dele, né? Devolver para ele, né, aquilo que ele pretende, principalmente as pessoas, a integridade física e vida nem se fala. Então, já tenho o meu apoio, se por acaso não passar esse ano, e se eu for eleito prefeito, na primeira hora podem me procurar, isso já é compromisso com vocês, nós vamos fazer essa minuta virar projeto de lei e vamos colocar para ser votado na Câmara e aprovada na Câmara. Muito obrigada, candidato. Mais uma vez, eu quero agradecer em nome da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região a presença do candidato. E saiba que sempre estaremos apoiando o prefeito eleito da cidade, para que juntos possamos construir uma Atibaia melhor. A gente entende que é obrigação da associação e de todos os candidatos trabalhar para que Atibaia seja uma cidade melhor. Então, o prefeito eleito pode contar com a associação, que a gente vai estar junto, sempre trabalhando tecnicamente para auxiliar no que for possível da parte de desenvolvimento da cidade. Muito obrigada. Então, o coronel gostaria de falar mais alguma coisa, um agradecimento, encerramento? Então, é Coronel Ernesto Carlos da Costa, PDT, certo? Certo. Coronel? Só agradecer a você, Adriana, agradecer a todos da associação pela oportunidade e deixar o seguinte recado, né, para vocês que também fazem parte da sociedade e para toda a sociedade que puder ter acesso a esse vídeo aí que eu gostaria que todos pudessem ver. Assim, pelo que se avizinha, os próximos anos serão anos difíceis de administração pública por conta de recursos reduzidos, além de todos os outros problemas que já vêm ocorrendo, principalmente com a classe política no Brasil, né? Que está absolutamente desmoralizada, tá certo? Por conta e merecidamente por conta de tantos absurdos que praticou aí e tantas coisas erradas que a classe política praticou ao longo de tantos anos aí. Mas é assim, a política, feliz ou infelizmente, gostemos ou não, ela faz parte da nossa vida e é ela que acaba regendo os nossos destinos. Então, você que me assiste, por favor, pense muito bem antes de votar, analise muito bem, pese muito bem. A gestão para os próximos anos não será coisa para amadores, tá certo? Não será coisa para estagiários, não será coisa para meninos, tá certo? O meu candidato a vice-prefeito, é um economista renomado, com experiência nacional e internacional. Ele foi executivo de várias empresas internacionais, morou nos Estados Unidos, na Europa, na África. Então, está trazendo para a gente uma experiência muito grande, de forma a poder trazer experiências, inclusive internacionais, para a gente melhorar a administração pública e melhorar a condição da nossa cidade. O nosso grupo de vereadores é muito qualificado. Convido a todos aí que entrem no site e dêem uma pesquisada. Sabe, nenhum deles já foi vereador antes, são pessoas assim muito respeitadas na cidade dentro de cada área de atuação. Temos uma diversificação muito boa nesse plantel de vereadores, mas são pessoas muito respeitadas e muito competentes nas suas áreas de expertise, nas suas áreas profissionais. Então, nosso grupo é muito qualificado. Então, peço que no dia 15 de novembro faça uma análise criteriosa, tá certo? Da melhor opção para administrar a cidade nos próximos anos. Que, volto a dizer, não será tarefa para amadores. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, coronel.
E assim que o pessoal do TI colocar o vídeo no site, a gente informa para o senhor, porque eu não sei fazer isso, então a gente vai passar para quem sabe. E assim que tiver tudo funcionando, a gente informa, tá bom? Tá certo. Muito Mais uma vez, obrigada. muito obrigado. Muito obrigada para quem está aqui ao vivo acompanhando. Muito obrigada para quem está assistindo a gravação. Tchau, um abraço. Tchau, obrigado.